Cumprimento a todos vós, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda mais um dia abençoado. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, nós encontramos Deus chamando Samuel para ser um profeta. Deus chamando Samuel, ainda criança. E ele, quando ouviu a voz de Deus, ele não a compreendeu. Como se dizer, ele não conhecia a voz de Deus. Mas o sacerdote, embora estando desagradando a Deus, pôde lhe dar um conselho sábio. Logo o sacerdote percebeu que Deus estava chamando Samuel. E Samuel, por não compreender, ia até Eli. Agora, muitas vezes, Deus chama a pessoa, Deus fala com a pessoa, ele vai até o pastor. E às vezes o pastor também não sabe, não compreende. Eli demorou um pouquinho, mas logo ele compreendeu. No verso 8 a palavra diz: entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vejam bem, ele ainda compreendeu que o Senhor estava chamando. Então Samuel voltou, deitou-se, e da outra vez que o Senhor veio, como das outras vezes, chamando Samuel, e respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Bem, ouvir a Deus, ouvir falar de Deus, há muita diferença. Ouvir falar de Deus e ouvir a Deus. Pilatos ouvia falar de Jesus. Herodes ouvia falar de Jesus. Mas, na verdade, eles, mesmo Jesus estando diante deles, esteve diante de Herodes, esteve diante de Pilatos, eles não ouviram Jesus. Tudo que Jesus fez ou realizou diante deles não serviu de nada para eles. Então, ouvir falar de Deus, acredito eu que toda a humanidade já ouviu falar. Mas ouvir de Deus, ouvir a Deus, isso quer dizer dar ouvidos, prestar atenção, escutar, perscrutar, dar atenção àquela voz. Mas Deus não fala hoje? Pois Deus fala. A Bíblia nos mostra que Deus fala. Se nós lermos em Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, ele está dizendo no presente, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Então Deus fala. Agora, o que acontece é que as pessoas
É capítulo 1 da carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez o mundo. Porque foi justamente o que Moisés disse no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Porque o Senhor vosso Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Agora, quem não ouvir a este profeta será extirpado do seu povo, será tirado. Então, agora ele nos fala. Agora, vejam bem, quando Paulo escreveu, os últimos dias estamos vivendo ele desde o tempo de Paulo. É por isso que esses falsos profetas são mentirosos quando querem adivinhar o tempo da volta de Jesus. E falam a volta de Jesus, marcam datas e aquilo não se cumpre, e os seus seguidores, que são idólatras a eles, rumam um meio de querer defender suas profecias, suas visões. Por que não reconhecem que aquilo é falso? Porque não ouvem a Deus. Seus ouvidos estão abertos não para ouvir a Deus, estão abertos para ouvir alguém que fale de Deus para eles, que interpreta as Escrituras. Mas ouvir a Deus, isso é essencial, porque quem não ouvir a Deus vai estar perdido. Agora, Samuel, lá no Antigo Testamento, ainda criança, ouviu a Deus. E os profetas ouviram a Deus. E quando Deus ia falar ao povo, ele usava os profetas, e os profetas falavam, e eles recebiam aquilo como Deus falando. Agora, se aquele profeta trouxesse algo incorreto contra as Escrituras, ele deveria ser apedrejado, porque falou mentiras em nome do Senhor. Vejam, meus irmãos, como nós devemos observar as coisas. Como nós devemos ver as coisas à luz da palavra de Deus. Porque se você ouvir alguém falando de Deus e te levando por algo contrário às Escrituras, você nunca ouviu a Deus. Você ouviu um homem. E maldito o homem que confia no homem, essa salvação, este caminho. Você não examina as Escrituras, mas aquele fulano falou, Beltrano falou, quem falou é um grande pregador, um grande curador, e tantos milagres que ele fez. Não se iluda. Farão muitos milagres, farão muitas maravilhas, mas nem conhecem a Jesus e Jesus nem conhece eles. Estão aí para enganar mesmo. Agora, a Bíblia é a voz de Deus. Se nós ouvirmos o que está escrito aqui e ficarmos com isso, estamos ouvindo a quem? Quem me recebe, recebe o que me enviou. E quem recebe a voz, recebe a mim, disse Jesus. Então, se eu vos digo o que Jesus disse, então se vocês não derem crédito, bom, é porque vocês não estão predestinados para ouvir a voz de Deus. Mas por que ouvem? Porque uma pessoa chega aí, dizem que é profeta, fala as coisas incorretas, ensinam doutrinas que são antibíblicas e o povo ouve. Porque eles não estão predestinados para ouvir a verdade, mas o engano. Jesus disse no Evangelho de João, ele diz assim no verso 37,
E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. Nem a sua palavra permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Mas vejam bem, quem ouvia Jesus, o Filho amado, o unigênito Filho de Deus, que estava aqui para trazer a nova aliança no seu sangue, quem o ouvia, estava ouvindo a Deus. Agora, eles não ouviam a Jesus. E quando não ouviam a Jesus, não estavam ouvindo a Deus. Para ouvir a Deus, tinha que ouvir a Jesus. Porque Jesus era o cumprimento de todas as promessas do Velho e do Novo Testamento. Ele é o princípio e o fim, o primogênito dentre os mortos. Isto é grandioso. E mais uma vez estamos diante de um verso de Romanos, porque dele, para ele, são todas as coisas. Então, meus amados e preciosos irmãos, nós devemos dar crédito a esta palavra. Então, quem me recebe a mim, disse Jesus, recebe ao que me enviou. Quem recebe a vós, recebe a mim, porque eu estou vos enviando. E se nós permanecermos nele e ele em nós, então as nossas palavras serão as suas palavras. Falaremos como ele fala. Jamais sairemos da sua doutrina. Jamais sairemos desta Bíblia gloriosa, porque ao fazer isso estaremos incorrendo no mesmo risco, no mesmo pecado, no mesmo engano de Eva. Deixarmos as Escrituras. Olha, Jesus, então as pessoas falam assim, Jesus falou uma coisa, mas você está dizendo que Paulo falou isso. Mas Paulo é um enviado de Deus, e quem recebe o enviado de Deus, recebe a Deus. Se você não ouve os conselhos de Paulo, você não vai ouvir os de Jesus também. Você está deixando de ouvir os de Jesus. Porque Deus envia os seus mensageiros, seus pregadores. Não é Paulo que criou as Escrituras. Deus inspirou eles a escreverem. Agora, se você não ouve a voz, é porque você não permanece na palavra. E a palavra não permanece em você, pois você não crê naquele que ele enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. É por isso que Jesus disse. É por isso que Jesus disse que ninguém vem a mim a menos que o Pai o traga. Você tem que ser chamado por Deus, enviado por Deus a Jesus. Quando você ouve as Escrituras, você está ouvindo a Deus. Quando você renuncia às Escrituras, você está renunciando a Deus. Agora vamos aqui um pouquinho mais. Efésios capítulo 1, verso 12 a seguir. Vamos ao 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor de sua glória. Então, quando você ouve a palavra de Deus e a recebe em seu coração e abraça essa palavra entre a vida e a morte e não a rejeita, não a troca por nada, por sistemas, por pregações belas e bonitas, por milagres, mas pela palavra você permanece. Então, quando você recebe esta palavra e ela entra em você e você se torna um, como Jesus disse, para que eles sejam um, assim como nós somos, eu e tu somos um. E é também nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. A palavra de Jesus, porque ele é a verdade. O evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se você tem ouvido a palavra genuína, verdadeira de Deus e crido nela e recebido ela de fato no seu coração, você recebe este selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor de sua glória. Você é propriedade de Deus para louvor de sua glória. Não é isto encorajador? Não é isto animador? Não nos dá isto força para prosseguirmos? Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Prossigamos nesta jornada gloriosa em nome de Jesus Cristo. Amém.